Boa tarde, amigos ouvintes. Hoje gravando a live mais tarde um pouco, mas sempre com os mesmos objetivos, em falar de algo interessante, né? Porque de coisas ruins nós vemos vir do mundo notícia e coisas de acontecimentos assombrosos, e isso só aumenta a tensão na Terra, né? E a profundidade das coisas que realmente são as piores, muitas vezes a gente não consegue ver, né? Então hoje nós vamos ler alguns versículos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, alguns versículos aqui no capítulo 3, e vamos meditar um pouco acerca do que nele está escrito. Quando nós pensamos que às vezes em nossas vidas algo não está bom e consideramos que até estamos sofrendo muito por aquilo, por outra coisa, por qualquer uma coisa, né? Nos leva até dizermos que estamos sofrendo muito, não é? Certo. Mas se nós parássemos para ver quantas pessoas no mundo está sofrendo muito mais coisas terríveis, enquanto temos os nossos braços, pernas, nossos membros perfeitos, existe alguém que não tem, não é? Não tem. E é claro que a vida para essas pessoas é muito pior do que qualquer sofrimento, talvez, que reclamamos, né? Mas, como tem que ser assim, se alguém for analisar entre quem está, parece que tudo bem, e entre aquele que parece estar tudo mal, se fizermos aí uma análise de um conhecimento do Evangelho verdadeiro, sabendo que Deus é puro, as suas leis são justas e que jamais fazia maldade para esse ou aquele, porque Ele nos ama muito. Alguém poderia perguntar, então, e esse que está aí faltando membros? E esse que está faltando alimentação? Olha, eu vou te dizer uma coisa, amigos. Dentro das revelações, talvez um que está nessa situação, ele está melhor do que um milionário. Sabe por quê? Porque ele está passando por uma passagem ali dolorida, mas que Deus não deixa que alguém sofra apenas para a sua diversão. Todo sofrimento tem uma causa, e toda causa está dentro dos limites colocados por Deus. Porque nós vemos o que Dimas disse para Gesto ali na cruz.
quando Gesta blasfemava de Cristo, dizendo: tu não és o Filho de Deus, desça da cruz, salva a ti e a nós também. Dimas, já com outra opinião, dizia: homem, tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação, que era a morte de cruz? Nós sofremos porque os nossos feitos merecem. Mas esse aí, nenhum mal fez. Tudo bem, quando há pregações que diz, tem alguém sofrendo ali, mas também não puderas, né? Olha só, anda fazendo só o mal, né? Todos concordam com isso, ouvindo essas palavras. Fala, deve ser mesmo, né? Porque é ruim, né? E a Bíblia diz que sofremos porque os nossos feitos merecem. Só que não bate bem essa interpretação assim, porque tem pessoas que não fez o que Dimas e Gesta fez. E às vezes se encontrava também num beco sem saída e até caminhar para uma possível execução. E ele não tinha feito tanto assim como eles que eram ladrões e algo mais, né? E por que sofrer? Eu acho que sofrimento, então, é bom? Não, ele não é bom. Às vezes, ele é necessário. Porque, às vezes, sofrendo, descobrimos que os outros sofrem. Se temos dor, é por aí que sabemos o que faz uma dor em uma pessoa. E quando ouvimos alguém sentindo uma dor, nós ter pena dele até, né? Mas só que ele não está passando por essas provas de graça. Assim, sem motivo. Mas ele é uma pessoa boa, bem melhor do que muitos que tem por aí, que tá no chique. Sim. Mas o problema é a maneira de pregar esse evangelho, que prega só o momento ou de 2000 e poucos anos para cá, né? Depois da vida de Jesus, ou então já dentro do 7º ano, 1000 anos, né? O 7º, quando foi colocado Adão ali no paraíso. Então esse evangelho só tem vida nesse sistema de pregação dali para cá. Tanto que as leis colocam depois de Cristo ou antes de Cristo e põem aquele total, né? Mas esse evangelho se tornou, com essa teoria, pequeno, porque ele vem contando a história dos homens que foram criados naquela época a partir de Adão. Ele não é pregado e tem expansão para isso. De outro povo que já tinham habitado aqui a terra. E também não vem falando nada acerca, e mesmo assim, a expansão. Antes que houvesse mundo, foi escolhido alguém tal, a Bíblia diz, fala
Deus falando, os meus eleitos, os meus escolhidos, foi antes que houvesse mundo. Olha onde esse evangelho alcançou. E está nele. Mas não é anunciado. Porque se for explicar a maneira com que era antes que houvesse esse mundo, os próprios pregadores não vão aceitar. E essa parte fica escondida. Fica escondida. Mas nunca vamos deixar de ver gente passar aqui sem ter algum problema na vida. Um sofrimento, uma coisa assim. Porque aqui é lugar de expiações e provas. Aprendizagem. E isso não vem de Adão para cá. Esse projeto de salvação, de resgate, foi feito antes do mundo existir. Foi feito para resgatar quem, então? Nem o mundo existia. Já tinha necessidade de resgate? E fala que foi antes do mundo existir. E vemos que desde aquele tempo, já de Jesus, já tinha gente já passando por essas provas e sofrimentos em acertos de dívidas passadas. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Eles tinham aquele costume, quando ia dar na hora nona, eles iam para a oração, ali naquele templo, né? Era só o único templo, era aquele, viu? Não tinha um em cada esquina. Foi construído e uma vez por ano, quem estava longe, ele tinha que fazer uma caravana entre famílias, entre os seus irmãos ali, e vir para fazer aquela festa de ano em ano. Mas para quem morava perto, aconteceu-se o caso de Pedro e João, que eles iam fazer a oração todo dia, baseado na hora nona. Era levado um homem coxo, quer dizer, paralítico, de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa. Os seus parentes, que já visando ele ganhar algum dinheiro, que o povo ia compadecer da situação dele, levava ele logo com mais antecedência e colocava na porta da entrada da igreja, do templo, né? Igreja não, daquele templo, que eles davam vários tipos, como é hoje. Vamos para a casa de Deus, vamos para a casa de oração. Era também daquele jeito. Eles falavam que deram até o nome de Formosa, templo Formosa, né? Quer dizer, alguém colocando num bom sentido, ele sentia bem, né? Era formoso chegar ali e ver alguém que, ajoelhados, às vezes, falava com Deus, né? Porque sempre teve os perseguidores de Cristo, mas também, quando Cristo veio, teve quem tinha prazer em acompanhá-lo. Então eles colocavam aquele paralítico ali para pedir esmola aos que entravam. E eles vestiam naqueles deficientes uma capa preta, que já por si próprio se destacava que ele era um pedinte, um mendigo, né? Que só isso já era humilhante. E ele assentado ali na porta, por que na porta? Não podia ser mais afastado um pouco? Não, para que todos que fossem entrar, vissem a sua situação, e aí ele usava as mesmas palavras que às vezes é usado hoje. Veja a minha situação e me dê uma esmola.
pelo amor de Deus, né? Por isso, quando alguém te pedir uma coisa, mesmo que seja por malandragem, mas pelo amor de Deus, ele usou uma palavra irrecusável, porque ele apontou para você de onde viria o amor. Pelo amor de Deus. E tem alguém que olha e nem lembra que ele falou, em nome de Deus, e diz assim, se vira. Se ele disser, não, eu falo das pernas, às vezes a pessoa nem fala, porque senão o povo vai dizer, esse cara põe todo mundo ruim. Mas às vezes eles dizem, e que tem eu com isso? Né? Você não vê o Gester? Estava lá na cruz, lá também, pendurado. Veja o que ele falou. Vou mudar para minhas palavras, para apertar um pouquinho, para ficar melhor de entender. Você não anda por aí dizendo que o Pai te enviou, você veio salvar o mundo, buscar o que se havia perdido. O poder seu é estupendo. Então desce daí, salva a ti e nós também, e assim acreditaremos que tu és o Filho de Deus. Você já imaginou uma coisa dessa? O camarada sentenciado à morte, de pendurado ali, enquanto o outro pedia por misericórdia, lembra-te, Senhor, quando entrar no teu paraíso, lembra de mim. E repeliu o seu amigo ali. Então, aqui sofre segundo os feitos merecem. Nós pode achar o que quisermos, mas isso não vai ferir a imagem de Deus. Dizer que ele é ruim, em que estamos passando por isso. Não. Porque se for para uma pessoa sofrer aqui, que ele não esteja devendo nada, e nós dizermos que Deus não ficou de pé para defender essa pessoa, é o mesmo que dizermos que ele é injusto. Já blasfemamos, porque ele não permite isso. Ele não permite. Sofrimento para quem não deve. Vendo o paralítico, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Oh, senhores, me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. E os discípulos, que estavam agora correndo dos perseguidores, que tinham matado Jesus, então não tinha certamente tranquilidade nem para adquirir algum dinheiro, trabalhar assim, pela resposta que foi dada, né? O verso 4. Pedro, fitando juntamente com João, todos dois parou e olhou para ele, disse, olha para nós. Quer dizer, você sabe a situação que estamos vivendo aí, perseguido. É o mesmo que está acontecendo no mundo. Enquanto alguém está querendo plantar um pé de batata para comer com seus filhos, tem alguém querendo arrancá-lo. Quando não é um inseto, é outro inseto em forma humana. Certo? Então, eles mostrou para eles, olha a nossa situação, né? E ele, o paralítico, olhava atentamente, atendeu, ficou examinando ele com os olhos. Esperando receber alguma coisa, pensava ele que depois dele falar isso, né, e daria alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo, não tenho agora nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Eu vou te dar o que eu tenho. Eu não tenho dinheiro,
mas eu vou te dar algo da parte de Deus que é muito mais do que dinheiro. Eu sempre falo, a pior das opções é o homem afastar de Deus, mas também a melhor delas é procurá-lo e encontrá-lo e abrace-o com ele. Porque só ele é capaz de fazer o impossível. Só ele. O possível, os homens vão fazendo aí. Tem coisa que a gente acha até impossível, mas para maldade eles fazem. Certo? E isso que tenho eu te dou. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tem dinheiro que paga isso, amigo ouvinte? Tem? Faça uma análise. Ele ganhou naquela hora o maior presente que ele não trocaria por nada. Certo? E tomando pela mão direita o apóstolo lá, o levantou e imediatamente os seus pés e artérios se firmaram. De um salto se pôs de pé, saltou para cima. Faça ideia os gritos de glória a Deus que ele deu. Passou a andar e entrou com eles no templo. Para que será que ele entrou? Para conhecer o templo? O templo ele conhecia, mas para agradecer. Saltando e louvando a Deus. Enquanto muitos milionários aí se enchem de fazendas e bens e nem lembra que Deus lhe deu essa oportunidade. E se for para ele fazer uma doação, para ele que eu estou dizendo, separando, né? Não estou radicalizando. E ricos, que não querem nem saber. Aquele por ter andado, ele pulava e gritava, glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Eu agora posso andar. Com certeza. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava. Eu tenho certeza. Será alguém ainda duvidava? Mas é ele? Eu tenho certeza. Assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Prezado amigo, deixa o like. Eu agradeço vocês por me seguir. Compartilhe, por favor. Me ajude a manter esse canal. Agradeço a Deus por tudo, acima de todas as coisas, e que visitem a sua casa e a sua família. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.